Então, bora prosear. Já estou aqui com ele, pastor Gilson, e psicanalista também, e outras especialidades aí, gente, que o currículo é grande. Bem-vindo mais uma vez ao MJ. Carol, um prazer estar aqui com você. Deixar aqui um abraço pro pastor Márcio, né? Acho que tá doentinho, mas é um prazer estar aqui com você. Eu só sinto falta da plateia. Nossa, igualmente, gente. Nesse momento eles estariam batendo palma. Então você de casa, bata palma, gente. Assim que a gente anunciar o convidado, bata palma. Você faz parte disso aqui. Mas muito obrigada por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E, bom, vamos conversar sobre esse tema, né? E essa palavra terapia é tão falada ultimamente, de uns anos pra cá, especialmente do ano passado pra cá, né? Dentro do cenário que a gente está vivendo, que é essa questão da saúde mental, saúde emocional. Bom, para início de conversa, explica para o pessoal de casa o que é a terapia, para que ela serve? Vamos lá. Para todo mundo que está em casa, já fica aqui um abraço, tá bom? Para você que faz parte, aí tá todo sábado ligado aí no Movimento Jovem. E vamos falar um pouquinho então desse assunto tão importante, né? A terapia, ela serve para autoconhecimento. As pessoas, elas, quando você perde a sua identidade, as pessoas te transformam naquilo que elas querem que você seja. Quando você se esquece de quem você é, e se você parar para pensar, algumas pessoas já se esqueceram de quem era, os sonhos que tinham quando tinham seus 20 anos, por exemplo. Hoje deve ter 50, 30, 40, ou com 15 anos tinha alguns sonhos e deixou se perder no meio do caminho por influência de relacionamento. Porque o relacionamento tem uma influência direta, tanto para boa quanto para ruim. E a perda dessa identidade é muito ruim. Então o autoconhecimento é muito importante. A terapia ajuda na sua saúde mental e principalmente na resolução de conflitos. Muito importante, né? Quem aqui, meros mortais, não tem algum conflito interno. E justamente sobre isso, ao seu ver, quem são essas pessoas que precisam procurar terapia? Terapia para todo mundo, né, Carol? Muitas pessoas... É que o Brasil não tem uma cultura de terapia, né? O Brasil, ele não tem uma cultura de leitura e não tem uma cultura de terapia. Eu escrevi 42 livros. Eu comecei, os meus 2 primeiros livros tinham em torno de 300 páginas. Hoje eu escrevo livro de 90, 80. Por quê? Porque as pessoas não têm cultura de leitura. Chega nem na metade. Não, e aí, quando você para pensar, você tem que se adaptar. No Brasil não existe uma cultura de terapia, mas você percebe que, segundo os dados, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou no último censo, né? 2017, se eu não me engano. 90% da população mundial estava sofrendo de estresse. Você pega aí 75% das pessoas, dos brasileiros, sofrem com depressão e 75% com ansiedade. Então, tudo isso faz parte de uma vivência. Quem não passou, passa, já passou, já enfrentou, e é muito difícil, em alguns casos, você conseguir passar ileso por isso. Porque algo que te acontece na infância tem uma influência direta, fica escondidinho com uma proteção do cérebro, mas tem uma influência direta na sua vida adulta, no seu casamento. Em algum momento, ele fica no inconsciente, mas em algum momento ele acaba sendo um sabotador na sua vida, sabe? Quando você vai pôr a mão na panela quente, aí você lembra, você fala, opa, não posso pôr a mão? Isso é um reflexo de em muitas áreas da vida, acaba acontecendo isso. Então, a terapia é para todo mundo. Todo mundo deveria fazer terapia, até para autoconhecimento em todas as áreas da vida, né? Não, sem dúvida. E você trouxe aqui pra gente dados, né? E a respeito disso, mostra que justamente essa questão de a gente olhar para a necessidade de cuidar da saúde mental, de entender aqui o que se passa aqui dentro, já é uma necessidade antes mesmo da pandemia. Não foi algo que surgiu apenas do ano passado para cá, né? Então, é algo que, como o senhor explicou aí, pode ser sequelas de vivências que a pessoa teve logo na infância. E justamente dentro disso, né, que a pessoa pode estar levando o dia a dia dela e ela tem essa mudança de comportamento repentina, né? Ela talvez tenha mais raiva, enfim. Como que ela consegue, de fato, identificar que existe ali um problema que precisa ser levado a um especialista? Olha, a sua pergunta, ela é de suma importância para qualquer diálogo a respeito de saúde mental. As pessoas não conseguem identificar. Eu tenho uma live todos os dias, sábado, domingo, você vai me encontrar numa live às 7h12 da manhã. Todos os dias, 7h12 da manhã, eu estou falando sobre saúde mental. Já anota, gente. Já anota.
Vai lá no meu Instagram, no TikTok, @GilsonBiondo, muito fácil. E eu dou meu WhatsApp, são muitas pessoas, né, que participam das lives e tal. E eu venho fazendo isso com muita frequência. Aí eu começo a dar dicas de várias áreas da vida, né? Por exemplo, hoje, quando se fala muito de abuso, se fala pouco, mas ela é muito importante, abuso narcisista, né? O abusador narcisista, ele aprisiona a pessoa, certo? Que convive com ele e faz com que essa pessoa seja alimentada por aquilo que ele dá. Então, quando você fala de uma dependência emocional, por exemplo, esse abusador narcisista, ele vai te dar as migalhas do amor, por exemplo. A pessoa acha que ela tem o filé, mas ela não tem, ela só tem migalhas. Então é uma pessoa que só toma gritos, xingos, humilhações. Se um relacionamento que só chora, que só é humilhado, que sente-se prisioneiro, não pode trabalhar, não pode estudar, são características de um abuso narcisista, né? E aí você para pensar essas pessoas com essa toxicidade toda, ela termina um relacionamento desse, ela não consegue terminar. Porque quando ela tenta terminar, ele volta, oferece mundos e fundos, leva para jantar o melhor do mundo. Mas é cíclico, é um ciclo. Verdade. Termina, depois volta, aí volta a ser tudo aquilo que era, sempre escravizando aquela pessoa. Essa pessoa já se acostumou também? Já se acostumou com aquilo, ela depende daquilo para sobreviver. E fica dizendo para você que aí entra crenças limitantes, aquilo que te paralisa. Começa a dizer que você não é capaz. Quem vai te querer com 3 filhos? Quem vai te querer com 2 filhos? Você não tem onde morar, você não pode se sustentar. E ela começa a acreditar que, assim como você disse para uma criança que ela é burra, que ela não é capaz e tudo mais, ela assimila aquilo, uma pessoa, um adulto também pode, dentro de tudo isso, viver essa atrocidade, né? Um aprisionamento. Por isso que eu falo, olha, quem tem a oportunidade, busque fazer a terapia. Porque o terapeuta é o seguinte, é uma pessoa que ele é completamente neutro, completamente sigiloso, completamente a par da sua... Ele vai se inteirar vai te ajudar a desatar os nós, não vai ser influente nas suas decisões, mas vai te ajudar a encontrar soluções para os problemas, até libertação em muitos casos, né, de muitos relacionamentos que são pesados. A terapia é fundamental para todo ser humano. E quando você coloca isso, aí tá muitas pessoas que nem sabem identificar, passa a assistir um programa que de repente fala, meu, tem muita coisa legal, aprende algo que fala, nossa, eu nunca percebi que isso estava na minha vida. Exato. Né? Justamente, é porque às vezes a pessoa passa tanto tempo vivendo aquilo, né? Seja na esfera ali do relacionamento entre homem e mulher, seja no ambiente familiar, ou quando criança, que vai deixando, isso vai acumulando e vai fazendo mal. Só que como o senhor comentou lá no início da nossa conversa, nós no Brasil não temos essa cultura. O senhor acredita também que possa ser por conta de um preconceito, que tratando também, né, desse braço que a gente está falando aqui do psicológico do cristão, no meio cristão, você observa que há ainda uma certa resistência para procurar o especialista de terapia? Se fora da igreja já tem, imagina a igreja. Porque quando você fala da igreja, você fala o seguinte, você fala assim, cara, eu tenho Jesus, Jesus vai me curar, né? No entanto, eu trabalhei com uma pasta direta da saúde num grande período da pandemia e vi muitas pessoas, eu tenho contato com muitos cristãos, eu vi pastores morrendo de Covid. Se Jesus cura, ele deveria ter curado essas pessoas. Eu escrevi um livro especificamente sobre isso. Ele chama E Quando Não Chegar o Socorro? E se Deus não tiver um milagre para você, você vai continuar acreditando nele? Porque nem todo mundo vai ter um carro zero, nem todo mundo vai ter uma casa própria, entende? Então, não dá para acreditar nisso. Então, se eu penso nisso, o que eu tenho que pensar dos cardiologistas? O que eu penso de um mecânico? O que eu penso do padeiro? Se é necessário que há um cardiologista para cuidar de problemas, né, ligados à sua saúde no coração, tem que ter também alguém ligado à sua saúde emocional. Se eu esperar que Jesus cure, por exemplo, eu vou até atrás de um pastor. Eu lido muito com casais. Hoje a minha especialidade é casal, terapia de casal. 90% dos casais que terminam o relacionamento, terminam se amando. E aí você fala assim, poxa, mas como que funciona isso?
o amor não é suficiente para salvar. Assim também como essas pessoas vão e reclamam que vão até o pastor, chega lá e o pastor, eu estou com problema tal, o que ele responde? Vai orar. Vamos orar. Vocês precisam orar, vocês precisam jejuar. E tal. Pastor, meu marido bateu em mim e tal e tal. Olha o tamanho do problema, a responsabilidade de um pastor. Porque o que ele tem que dizer para ela é o seguinte, isso eu falo com tranquilidade, com propriedade. Você precisa fazer um boletim de ocorrência e nós vamos acompanhar você até lá, até a delegacia. Porque se Deus odeia o divórcio, que está lá em Malaquias capítulo 2, Deus também odeia a agressão, violência. A violência. Agora, é muito fácil você identificar em alguém a violência física, né? Por um hematoma, um corte, alguma coisa. Mas e a violência psicológica? Que você não consegue, a não ser que você tenha gravações, testemunhas, etc. Exato. Muitas vezes, né, as pessoas vão até o hospital, fazem, não estou me sentindo bem, faz todo um diagnóstico. Aí quando sai, o doutor fala, não, mas não tem nada. Porque possivelmente isso já é algo psicológico, algo emocional da pessoa, né? Mental. Perfeito. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que saber que Jesus, ele cura, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia nos cita, Moisés passou por isso, Jó passou por isso, Elias passou por isso. Então, a parte depressiva é uma doença que precisa ser tratada com muita seriedade. Inclusive, tem muitas pessoas que acham que depressão é frescura, que gente que quer chamar atenção, gente melindrosa, levanta, como se fosse fácil. Agora, isso não é fácil, e tanto não é fácil que, se você entrar no Google agora, digitar aí índice de pastores em suicídio, você vai encontrar logo nas primeiras páginas, 70% dos pastores lutam contra a depressão severa. 70% dos pastores lutam contra a depressão e 71% se sentem sobrecarregados do cargo ministerial. Certo? Por conta de desvalor, por conta de traições ministerial, por conta de um monte de coisas que a vida traz. E aí isso é do ser humano, não é uma coisa específica de um ou de outro. E ninguém está livre disso. Precisa ter cuidado e tratar, isso é super importante. Sem dúvida. E ter ali, de certa forma, uma rede de apoio, né? Ser o especialista ou pessoas ali que estejam melhor de saúde do que você, porque as coisas vão vindo, vai acumulando e pode acontecer essa sobrecarga. Mas e aí, quem está cuidando de você? Então, pegando como exemplo a questão do pastor, ele lida com muitas questões, com muitas pessoas, mas ele também precisa de um cuidado, né? Então, a gente desmistificar isso de que também as pessoas que estão na igreja e têm algum cargo também são seres humanos que precisam de cuidados e não levar isso como falta de fé, é muito importante para que a gente caminhe de forma mais saudável, né? Como um todo mundo junto. Muito, e se você fala disso aí, a gente está falando de adulto, você imagina um jovem. Né? Eu vou chegar no jovem, mas olha só, eu atendo pastores de outras cidades. Por quê? Porque ele não pode conversar com outro pastor, se não denigre a imagem dele como pastor. Ele tem problema no casamento? Tem, todo mundo tem. Só que a pandemia trouxe uma situação muito mais difícil, relacionamento. Antes da pandemia, o IBGE divulgava que a cada 3 casamentos um terminava em divórcio. Durante a pandemia, teve um aumento de 900% na procura de divórcio. O resultado disso é que metade dos casamentos terminam em divórcio. E a igreja o índice, né, dentro da igreja, a quantidade de divórcios é a mesma que fora da igreja. Ou seja, isso não respeita credo, religião, conta bancária, sobrenome, nem nada disso. As pessoas passam por problemas, e isso é diário. Agora, quando você não consegue ter um bom relacionamento, isso afeta a família inteira. Quando você perde o casamento, quando o casamento ele termina num embrolho, metade das famílias passam por isso, você consegue imaginar como é que esses jovens estão dentro de casa? Porque se um casal termina em divórcio, quando vai para o litígio, eles terminam o quê? Dizendo, meu amor, você é uma bênção, você é linda, não, você que é lindo. Não é essa a discussão. Esse jovem é afetado diretamente. Aí nós temos um índice de suicídio, a segunda maior causa de suicídio do nosso país é de adolescentes de 15 até jovens de 29 anos. O segundo motivo principal, como é que eles conseguem lidar com isso? E é muito importante trazer uma reflexão como essa, um bate-papo como esse, até para esclarecer. Tem muitos jovens, vou até olhar para a câmera ali, Carol, tem muitos para falar direto com você. Você não está sozinha, não está sozinho. Se você está sofrendo e passa por alguma coisa, por qualquer dificuldade que seja,
procure ajuda. Como a Carol falou aqui sabiamente, existe uma rede de proteção para te auxiliar, para te proteger. Não sei se dá para colocar no GC o meu telefone, pode colocar meu WhatsApp aí. É 11 991 19 30 30. Tá no GC. Pode anotar meu telefone, o que você precisar, entre em contato comigo, para você entender que você não está sozinha, não está sozinho. Exato, e enquanto você falava aí apresentando esse cenário que provavelmente existem em muitas famílias, infelizmente, a gente entra num ponto que é de nível da sociedade inteira, que é a questão da falta de diálogo. Nossa, Gilson, como falta diálogo, porque justamente esses jovens não conseguem também se comunicar com os pais não conversam com os filhos, enfim. E a gente até pega a pessoa do terapeuta, é justamente onde ali a pessoa consegue falar. Então, gente, olha a importância do diálogo, né? Você vê, olha como é importante o que você falou. Para mim, tudo aqui, eu chego a arrepiar, de verdade. Porque o diálogo, ele é o seguinte, quando você está numa sessão de terapia, não tem julgamento. Aí você vai conversar com a mãe, por exemplo, e aí ela diz para você, como assim você fez isso? Né? A esposa prepara todo um cenário para conversar com o marido e termina em gritos, grosserias, e eles vão brigar no final. Não conseguem dialogar. E isso por quê? Porque as pessoas, elas não conseguem ter uma comunicação assertiva. Eu preciso dizer algo para você, eu tenho que ser direto, eu não posso ficar rodeando. Eu dizer, Carol, olha só, o que você está dizendo para mim me machuca muito. A gente pode mudar essa postura? Eu não preciso botar os dois pés no peito, eu não preciso, sabe? Eu não preciso criar, eu tenho que ser direto. E as pessoas não conseguem ser diretas, elas ficam rodeando. Por quê? Tem medo, receio, tem uma série de coisas. E isso, a falta de comunicação hoje, ou essa comunicação errônea, ou esse diálogo que não chega a lugar nenhum, é muito prejudicial e faz com que muitos casais, muitas famílias jovens não conseguem ter diálogo do jeitinho que você falou. Nossa, é bem triste. E você percebe também que justamente uma das questões que empaca esse diálogo é da pessoa sempre ficar acumulando as questões que se passam dentro dela. Por exemplo, pessoas que não conseguem expor a opinião dela, quando ela está certamente incomodada com algo, mas ela não se expressa, ou as cobranças, as preocupações, e tudo isso só vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. E aí não fala com ninguém. Isso realmente é algo perigoso? Muito perigoso, porque você tem que botar para fora de alguma forma. E você imagina que um adolescente é super obediente aos pais, e aí recebe toda aquela informação. Mas quando você percebe que ela não põe para fora, ela não discute, ela não responde, ela não murmura, ela não faz nada, ela se isola, é um sinal perigoso. Sinais de isolamento, tanto para criança, adolescente e adultos, é um sinal muito perigoso. É de que algo não está bem e precisa de atenção. Até porque, quando você olha isso, existem muitos sinais, né? Uma mãe me procurou uma vez, ela disse, poxa, meu filho foi criado na igreja, agora ele está morando na rua por conta das drogas e tal. E foi do nada ele agora está com 16 anos, está morando na rua. Eu falei, olha, a gente precisa parar para pensar, porque as coisas não acontecem do nada. Existe sempre um motivo e existem sinais. Os sinais precisam ser vistos, precisam ter uma leitura do sinal. Então, quando você olha para uma situação dessa, você tem que imaginar aonde foi o início. Quem sofre de ansiedade, vou incluir mais uma fala aqui, quem sofre de ansiedade, de depressão, quem sofre de doenças emocionais, transtornos emocionais, tem a raiz de um problema. Porque se você tem uma febre ou uma dor de cabeça e toma um remédio para febre e dor de cabeça, você não solucionou, você não foi curar o problema que está causando a febre e a dor de cabeça. Ansiedade e depressão é o sinal de que algo na sua vida não está bem. Então, quando você volta, aí eu terminei uma palestra com 700 líderes, diretores de uma entidade e tal, e aí uma mulher falou para mim, olha, depois que terminou essa palestra, eu me sinto livre. Ela tinha 50 e poucos anos, ela disse, eu vou voltar para casa e vou dizer para o meu marido que eu passei na infância, porque até hoje eu nunca disse que eu sofri um abuso sexual. A cada 7 minutos uma criança sofre violência. A cada 3 crianças uma sofre abuso sexual. Como é que é o futuro de uma criança dessa? Você pode dizer que isso não te afeta no consciente, mas o inconsciente sempre vai estar trazendo para você
algumas amarguras, traumas e etc., que vai resultar na doença emocional. Por isso essa explicação básica ajuda um monte de gente a identificar que um pós-divórcio, um pós-relacionamento, a traição, como superar isso? Fica preso nisso, entendeu? Aí gera esses transtornos mentais. E o mental, o emocional, está totalmente ligado ao nosso corpo, né? Uma coisa vai responder à outra. Então, de fato, muito importante. Olha o que você falou, tem gente que sofre de hipertensão, mas não sabe que é do emocional. Você tem dores na coluna, mas não sabe que é do emocional. Você tem dores de cabeça constante e não sabe que é do emocional. Você pensa, mas é minha coluna, é o jeito que eu sentei. Tudo bem, pode ser muscular? Pode. Mas a maior parte, por exemplo, eu tenho uma úlcera, eu tenho uma artrite, fibromialgia. Tudo isso está ligado ao emocional. A maior parte das doenças físicas vem do emocional. Um câncer vem do emocional. A maior parte vem do emocional que não é tratado. Olha a importância disso. A saúde mental te traz leveza para o físico, melhora a sua disposição, melhora tudo. O quanto isso é investimento, né? O quanto esse investimento é importante na vida. Não, super importante. E aí a gente frisa novamente a questão de você se autoconhecer, de você tentar identificar ou as pessoas ao redor também auxiliarem, né? Para procurar esse auxílio e também ser empático com as pessoas ao redor. E como ele falou, não ter uma comunicação violenta, mas saber se comunicar. E, Gilson, um ponto que a gente comentou aqui, a respeito também dos líderes espirituais, como a gente está tratando aqui também do público cristão, muitas pessoas, como você comentou, vão pedir aquele aconselhamento, né, do líder da igreja, que acredito que, de certa forma, claro, também tem o seu lugar, tem o seu valor. Né? O senhor é tanto pastor como também está aí na área da saúde. Então, qual é o papel que a pessoa pode procurar com o terapeuta e com também ali o seu líder espiritual, para que ela não pense assim que uma coisa exclui a outra, né? Que dica que você pode deixar para o pessoal de casa? Os amigos não substituem a terapia e a terapia não substitui amigo. A terapia não substitui o aconselhamento pastoral, né, e liderança, também os líderes não substituem a terapia. Isso tudo é um conjunto. Quando você vai lidar com uma situação dessa, por exemplo, você tem que entender qual é a vivência. Hoje eu falo que a terapia dentro da igreja, ter profissionais da área da saúde, nesse sentido, é muito importante. Porque como é que você decifra o tal enigma? Olha só. Existe algo que é espiritual, existe o psicológico e existe o emocional. Como distinguir os três? Porque o suicídio dos pastores, o suicídio de adolescentes, teve um setembro onde se comemora, Setembro Amarelo e tal, e eu fui fazer uma palestra numa igreja de uma denominação muito grande, conhecida, poderosíssima no Brasil, muitas congregações ligadas e tal. No evento, ao vivo, estava passando e tal, um jovem tentou se suicidar dentro da igreja. Só que ele estava, naquele momento, ele foi possuído por demônios. E aí ficou uma luta espiritual. Mas olha só, tem o emocional, tem o físico, tem o espiritual. Eu preciso distinguir os três. Então eu tenho que ter os homens de Deus, eu tenho que ter aqueles que trabalham com a psicologia e tenho aqueles que trabalham também com o ser humano num todo. Então não despreze o líder, não dá. Cada um dentro do seu chamado pode fazer um conjunto muito bom e trazer muita libertação para essas vidas, trazer muitas palestras informativas, trazer conexões, que é o que o povo realmente precisa, entende? Nossa, sem dúvida. Gente, ele já encerrou assim, ó, com um baita conselho, né? Mas claro que esse assunto tem muita coisa ainda que você pode procurar, pesquisar, e você pode também procurar ajuda com o próprio Gilson. E, bom, eu já quero então encerrar aqui o nosso papo, mas peço a você que você deixe aqui os seus contatos e os seus convites também para o pessoal acompanhar os seus conteúdos e até saber um pouco mais sobre o que a gente conversou aqui. Bora lá. Deixa eu só falar uma coisa antes. Tem gente que acha que terapia é caro, né? A terapia é caro? Depende. É mais caro que a Netflix, é mais caro que um passeio, é mais caro que um prato, né, de comida, um PF. Sim, mas se você não tiver saúde mental em dia, você não desfruta da Netflix, não desfruta de um passeio, né? Você não está bem. Então, esse investimento, muitas vezes, e existem muitos lugares que têm essa ação gratuita, tá?
Só essa dica aí, procure na internet que você vai conseguir achar bastante aí. Né? É isso aí. Bom, vamos lá. Eu queria agradecer, Carol, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo essa importante, né, informação. E dizer para vocês que eu tenho live todos os dias às 7h12 da manhã, me acompanhem lá, Instagram Gilson Biondo, a mesma coisa no TikTok é Gilson Biondo, e meu WhatsApp apareceu aí na tela, quem anotou, não anotou, está de novo aí, você pode entrar em contato comigo caso queira, tá bom? Queria agradecer toda a produção, a toda a equipe que está aí, a Gabi e a Raíssa, que me trataram muito bem. Deixar um beijo no coração delas também. Ah, tá feliz. Essa equipe aqui é massa. Massa te aguardo, então, numa próxima, quem sabe, viu? Te desejo aí um ótimo sábado e até uma próxima. Obrigado, Carol. Muito obrigada. Pessoal. Beijo no coração. Gente, que papo bom e importante, viu? Eu espero que você estava atento aí na sua casa e você possa ter absorvido tudo que a gente conversou aqui.